Então, oi, gente, boa noite de novo, né? Eu sou a Paloma, sou acadêmica de enfermagem, lá em Guiana, né? 7º semestre. E vou apresentar junto com a Ruth sobre câncer de mama, né? Essa capacitação vai ser rapidinho, né? Mas a gente vai tentar abranger o máximo de coisa que der. E aí, qualquer coisa, vocês podem perguntar, podem atrapalhar e perguntar, não tem problema. Vou perguntar no chat, tem outras pessoas da liga aqui, né? E vai dar certo. E quais são os tópicos que a gente vai discutir, né? Anatomia da mama, fisiopatologia do câncer de mama, epidemiologia, fatores de risco, prevenção, sinais e sintomas, detecção e exames, condutas e tratamento. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber, né, a anatomia da mama. E para isso, a gente vai primeiro entender como ela se divide. A mama ela vai se dividir em quadrantes superiores, inferiores e o quadrante central. O quadrante superiores se divide em lateral e medial, inferiores também, lateral e medial. E aí, importante por quê? Porque a partir disso a gente vai saber onde é que está localizado o câncer, onde é que está localizado o tumor. Então é importante para o diagnóstico. E aí a mama é constituída pelo corpo glandular, que é isso aqui, que ele é formado pelos lóbulos e pelos ductos. E aí ele é sustentado pelo tecido conjuntivo, e nesse tecido conjuntivo tem gordura, tem vasos sanguíneos, tem nervos, tem vasos linfáticos, e aí essa estrutura toda ela é sustentada pelo músculo peitoral maior, menor, músculo serrátil, e aí é isso que separa ela do gradil costal, né? O gradil costal. Tem a auréola, né, que monta, e o mamilo, o apapilo. E aqui eu falei, né, que tem os vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos, eles vão drenar a linfa, principalmente para a cadeia axilar e para a cadeia mamária interna, certo? E isso é importante porque, às vezes, o linfonodo, né, da cadeia axilar pode estar aumentando por conta de alguma alteração na mama, e isso nos dá um sinal de alerta muito antes de realmente poder ser palpável um tumor, certo? E vamos lá. A fisiopatologia do câncer, né? O câncer, de modo geral, ele é resultante de uma proliferação incontrolável de células anormais que passaram por genéticas. Essas mudanças foram hereditárias ou foram mudanças que aconteceram ao longo da vida, adquiridas. Só sei que as coisas acontecem. Essas alterações vão mudar a forma que essa célula vai crescer, que ela vai se dividir, e também vai mudar a forma como a sua morte vai acontecer. Sua programada, né, a apoptose, que a gente sabe, ela vai ser alterada também por conta dessas alterações genéticas. E aí, a carcinogênese é o processo, né, de formação do tumor mesmo. E aí é demorada, ela é lenta, pode acontecer ao longo de vários anos, até que se forme um tumor realmente que seja palpável. E aí ela tem esse processo de carcinogênese, ele passa por 3 fases. A fase de iniciação, e que nessa fase de iniciação o agente cancerígeno, ele vai alterar o gene daquela, certo? Então tem um fator genético, um fator hereditário, um fator que foi adquirido, comportamental. Qualquer fator carcinogênico, cancerígeno, alterou aquele gene, e aí essa célula começou a ser iniciada, começou a ser preparada para sofrer essa alteração maior. Então, alteração do gene. Na iniciação. Na promoção, vai acontecer a malignidade da célula. Então, vão ser fatores chamados oncopromotores, oncopromotores, que vão fazer com que aquela célula que foi alterada, que teve seu gene alterado, vai para uma célula maligna. E aí, esses fatores podem ser alimentação, podem ser hormônios, podem ser diversos fatores que podem causar isso.
E aí, se algumas vezes, se esses fatores forem logo retirados, pode ser que esse processo não continue, essa carcinogênese não continue. Mas se esse fator de oncopromoção continuar a agir na célula, vai para a terceira fase, que é a fase de progressão, que é quando a célula já está totalmente alterada, já está uma célula maligna, e aí ela vai começar a crescer e se proliferar de forma descontrolada. Aí agora a gente vai falar da epidemiologia. Por que é importante a gente falar sobre câncer de mama, né? A causa mais frequente de morte por câncer em mulheres, né? Eu trouxe essa aqui do INCA, que é de 2019, que diz que mostra, né, que 18.068 óbitos foram causados por mama, pelo câncer de mama, a localização primária, né? Pode ser que tenha se espalhado depois, mas a localização primária foi a mama. Então é muito importante. Além disso, também pode atingir homens, mas sendo mais raro, cerca de 1%. Eu acho muito importante a gente frisar isso nas extensões, porque às vezes os homens não se ligam tanto, não prestam tanta atenção, e quando a gente fala sobre isso, sobre que homens também podem ter câncer de mama, às vezes eles percebem, prestam mais atenção, e aí serve tanto para eles, quanto para amigas, parceiros, tudo faz, né? Coisa é que o desfecho vai depender da detecção precoce, e que o INCA estimou, estudo realizado em 2020, que em 2021 haveriam 66.280 novos casos de câncer de mama. Então são muitos casos de câncer de mama, e é um câncer que é problemático, né? Porque ele é a maior causa de câncer, de morte por câncer nas mulheres. E aí vamos falar dos fatores de risco, né? O câncer, de modo geral, o câncer de mama é uma doença multifatorial, não depende de um fator só para ele acontecer. O avançar da idade é o principal fator de risco, e ele se relaciona ao acúmulo de exposição ao longo da vida e às próprias alterações biológicas com o envelhecimento. Então, nosso corpo vai envelhecendo, nossas barreiras vão diminuindo, nosso sistema imunológico vai ficando mais frágil, e aí, além disso, junto com isso, vem as exposições que vão se acumulando ao longo da vida, né? E além dessa questão da idade, tem a hereditariedade, comportamentos e os fatores endócrinos. E no caso da hereditariedade, são alterações genéticas, principalmente alterações nos genes BRCA1 e BRCA2. Por que esses genes são tão importantes assim, né? Esses genes são eles que vão produzir proteínas que vão suprimir tumores. Então, eles vão garantir que o DNA vai ficar estável. Se esses genes sofrem alterações, alteração também nessa supressão. E aí, maior risco de ter um câncer. E a questão do histórico de câncer de ovário, câncer de mama na família, também se relaciona a isso, né? Comportamento, a questão de obesidade, sobrepeso, sedentarismo, consumo de bebidas alcoólicas, exposição à radiação, como raio-x, mamografias frequentes, tomografias, tudo isso também vai ser fator de risco. Além disso, fatores endócrinos, que é basicamente a exposição ao estrogênio, porque o estrogênio vai estimular as células mamárias, certo? Então, quanto mais tempo passa sofrendo a ação do estrogênio, mais fácil das suas células mamárias se proliferarem, e quanto mais fácil elas se proliferam, mais fácil de acontecer um errinho ali no meio do caminho. Então, a exposição ao estrogênio ela é muito importante como um fator de risco. Então, a menarca precoce, a mulher que menstruou, a pessoa que menstruou muito antes, cedo, ela está mais tempo exposta a esse hormônio, assim como a pessoa que está na menopausa tardia. Além disso, anticoncepcionais orais, que são usados por muito tempo, não amamentar também de risco, e a reposição após a menopausa, né? Agora, eu vou só falar. Oi, gente, tudo bem com vocês?
Eu me chamo Ruth, né, e vou continuar a apresentação aqui, de onde a Paloma já falou muitas coisas para vocês. Então, agora, a gente vai falar sobre prevenção, né? A Paloma abordou todas essas questões com vocês, e agora a gente vai saber como é que a gente pode se prevenir. Pode passar, Paloma, para mim, por favor. Então, a gente tem que entender que existem fatores de riscos que a gente tem controle sobre eles e outros que a gente não tem controle, né? Isso é fato. Então, como é que você vai poder se prevenir? Você ter controle dos fatores de riscos que você reconhece. Todos aqueles que a Paloma já falou anteriormente, né? Vale ressaltar também, de novo, ter uma boa alimentação, uma boa nutrição, praticar atividade física, manter uma gordura corporal adequada. Tudo isso vai causar uma qualidade de vida melhor, né? E vai atenuar o risco de você ter câncer de mama. A terapia de reposição hormonal, ela é indicada, né? Na pós-menopausa, mas aí tem que ser avaliado o risco-benefício. Isso também tem que ser algo acompanhado, tá? E também tem a questão da mastectomia profilática, né, para mulheres com um risco muito elevado de câncer de mama. Por exemplo, a Angelina Jolie fez, né, porque já tinha esse histórico na família, então ela preferiu fazer. Foi bilateral a dela. Porque aí já tem um risco ainda menor. Mas ainda existe a possibilidade, justamente porque a família dela já tem vários casos. Pode passar. Também é falado, né, nessa questão de prevenção sobre os quimioprofiláticos, né? Existem essas drogas, né, que são os moduladores seletivos do receptor do estrogênio, né? Tem uns 3 nomes aí para vocês, que é o tamoxifeno, raloxifeno e o toramifeno, tá? Eles ainda estão sendo estudados, né, porque ainda não existe um consenso tão aperfeiçoado com relação à indicação deles, tá? Justamente porque eles também têm alguns riscos para as pessoas que consomem, né? Então, eles não são indicados para mulheres assintomáticas com risco baixo ou intermediário. Existem outras possibilidades para essas mulheres. E justamente porque essas drogas, elas causam aumento do risco de eventos tromboembólicos, né? Câncer do endométrio ou até o mesmo AVE. Então, aquela coisa, tem um risco-benefício. Tudo isso tem que ser avaliado e ponderado para a gente conseguir fazer essa prevenção. Pode passar. E aí, quais são os sinais e sintomas que se devem ser avaliados, né? Nós, como mulheres, também podemos fazer isso em casa, tranquilamente, não é necessário ir a um serviço de saúde, né? Para fazer essa avaliação. Pode passar. As ações clínicas que a gente observar, né, é um nódulo palpável, é indolor, pular. Então, quando você faz o autoexame, você consiste esse nódulo palpável. Também o endurecimento, isso é muito comum. Uma secreção mamilar, realmente, apenas de um lado da mama, de modo espontâneo, certo? Também vai ter o eritema mamário, um edema mamário, que vai deixar a mama com um aspecto de casca de laranja. Então, quando você olha, até mesmo quando você procura na internet as fotos, é bem característico, tá? Esse aspecto de casca de laranja. Retração ou abalamento do mamilo, inversão, descamação ou ulceração também do mamilo e linfonodos axilares palpáveis. É muito importante a gente também falar que é necessário avaliar também, né, o ciclo da mulher, porque muitas vezes algumas manifestações, elas acontecem, certo? Mas elas são naturais. E o que a gente tem que observar quando você vai fazer essa avaliação é a persistência. Se persiste por um tempo determinado, então realmente já é necessário você buscar por esse atendimento num posto de saúde, né, que é o que a gente mais recomenda inicialmente. Pode passar, Fala. Como a gente sempre ouve, né, falar
principalmente a gente que é da área de saúde, a televisão também comunica muito, é que o câncer de mama, quando você descobre ele em estágios iniciais, ele tem um prognóstico muito mais favorável. Então, é por isso que é muito necessário que a mulher conheça o seu próprio corpo, né? Que ela olhe, que ela realmente apalpe, sinta essa mama, como eu disse para vocês, para que possa ser reconhecido essa variação que é natural, que é fisiológica, para uma alteração que é suspeita. E como foi dito também, se essa alteração persiste, você vê, já faz um tempo, ela ainda continua do mesmo jeito, ou então está se potencializando, estou analisando outras manifestações clínicas, então vamos procurar um posto de saúde, tá bom? O mais indicado, você procura um posto de saúde. Pode passar, Paulo. Agora, quanto à questão do diagnóstico e exames, eu vou citar alguns para vocês, a gente não vai se aprofundar muito, né, porque esse não é o objetivo da nossa capacitação, mas nas nossas referências vocês podem encontrar literaturas que são mais aprofundadas sobre isso, tá? O diagnóstico precoce, inicialmente, o que vai acontecer? Vai ser o reconhecimento desses sinais e sintomas, né? Então, tanto a paciente que vai receber aquela assistência, quanto o profissional de saúde que está prestando aquele serviço, ele precisa fazer esse reconhecimento dos sinais e sintomas. Então, é muito importante que ele saiba reconhecer todas aquelas manifestações clínicas que a gente viu. Outro ponto muito importante é esse acesso rápido e fácil aos serviços de saúde. Porque muitas vezes, se a mulher ela não tem esse acesso rápido, isso pode demorar muito tempo, progredir, e quando ela for buscar uma assistência mais primária, na verdade, ela já deveria estar em um outro nível de assistência. Então, por isso que é muito importante que a gente saiba reconhecer e, principalmente, né, com relação à educação em saúde que a gente faz também no posto, para que essas mulheres elas possam realmente adquirir esse conhecimento de uma forma muito mais simples. Pode passar. Esses são alguns dos exames que essa paciente pode vir a fazer, né? Que é o rastreamento, o exame clínico das mamas, né? A biópsia cirúrgica, biópsia percutânea com agulha grossa ou com agulha e a biópsia percutânea a vácuo. Como eu disse, eu não vou ater muito a cada uma delas, vou falar informações pontuais para que a gente vá melhor. Pode passar, Paulo. Então, quanto ao exame clínico das mamas, né? É um procedimento que você vai avaliar sinais e sintomas, é simples de fazer, né? Tem a finalidade realmente de realizar o diagnóstico diferencial, justamente como foi dito. Se é uma alteração benigna, se é uma alteração que já tem uma suspeita, tá? Então, vai incluir a inspeção estática, a inspeção dinâmica, a palpação das mamas e as cadeias ganglionares axilares e supraclaviculares. Justamente como foi dito, você vai fazer esse exame para avaliar sinais e sintomas e diagnóstico diferencial. Pode passar. A mamografia, né, é muito falado também, principalmente agora nesse período que já está se antecedendo aí o Dia da Mulher, então acredito que vai ser bastante falado, né, bastante divulgado também essa questão do câncer de mama. Com relação à mamografia, mulheres, né, na faixa etária de 50 até 69 anos, elas podem fazer a cada 2 anos, né, se não tiver já uma suspeita, como é que eu posso dizer assim, mais severa, tá? Vai avaliar uma alteração suspeita na mama, e ela pode ser feita também em uma idade que não é a faixa etária adequada, digamos assim, por indicação médica, né? Então, se tem a suspeita, o médico pode sim fazer essa solicitação da mamografia para ter exclusão ou não de um diagnóstico de câncer de mama. Pode passar. Quando a gente vai fazer a mamografia, existe essa tabela, né? E essa tabela, ela tem 6 categorias, tem a interpretação e tem a conduta que o profissional tem que ter.
tá bom? E aí eu não vou me ater muito a ela, justamente porque a gente vai discutir um pouquinho sobre ela posteriormente, né? Mas aí, como foi dito, se a paciente tem uma categoria 0, ela atende aos critérios da categoria 0, tem um exame incompleto, ainda vai ter uma avaliação adicional, com incidências e manobras, né, uma correlação com outros métodos de imagem, comparação com a mamografia feita no ano anterior. Se ela tem, por exemplo, uma categoria 1, é um exame negativo, né, aí vai só para rotina. 2, é um exame com achado tipicamente benigno, rotina também. 3, né, um exame com achado provavelmente benigno, aí vai controle radiológico. 4, com achado suspeito. E o 5 também, que é com achado altamente suspeito, vai para um exame de cito ou histopatológico, tá? E o 6 já, basicamente, a paciente, ela já está, né? Então, vai ser a de tratamento de câncer, né? Serviço terceirizado já. Pode. Tomando, a gente estava falando, né, em relação aos outros exames que a gente também pode fazer, a ultrassonografia, ela tem uma indicação para um diagnóstico diferencial, né? Ela fazer essa exemplo, quando tem as alterações no ciclo desse tipo de exame, uma doença inflamatória e abscesso, e também no diagnóstico de coleções, ou seja, realmente um diagnóstico diferencial em que você vai avaliar uma lesão sólida e uma lesão cística. Pode passar. Gente, não vamos desistir, já está perto, vai dar tudo certo. Então, a gente também tem a ressonância magnética, certo? Que as indicações são casos não conclusivos, né? Por exemplo, tem um carcinoma oculto, um planejamento terapêutico, e também vai ter uma avaliação de resposta à quimioterapia neoadjuvante, tá? Ela tá tomando a quimioterapia, então a gente tem que ter uma resposta, um feedback, né, para saber como é que ela tá lidando, o organismo dela tá lidando com aquilo. Então a gente faz a ressonância magnética. E também a suspeita de recidiva, a gente sabe que isso pode acontecer, infelizmente, então é necessário que se tenha esse controle. E também avaliar as complicações dos implantes, que a gente sabe que é pequeno, mas às vezes também pode acontecer, infelizmente. Pode passar. Biópsia cirúrgica, né? Ela pode ser incisional ou excisional, né? Incisional tira só uma parte e excisional vai retirar toda aquela lesão, tá? Vai também ter essa diferenciação de uma lesão não palpável, justamente porque ela é algo mais profundo, né? Então, vai ter uma marcação pré-cirúrgica, mas também vai ser uma retirada mais econômica do tecido mamário, justamente para fazer essa avaliação. Pode passar. Agora a gente vai para a biópsia percutânea com agulha grossa, né? O mais interessante dessa biópsia, né, a PAG, é que ela é minimamente invasiva para o diagnóstico das lesões de mama. Então, é um procedimento ambulatorial, anestesia local, né, um fragmento para o exame histopatológico e, basicamente, é algo simples de ser feito, né? Então, ele vai num dispositivo automático para a biópsia, né? E é bem tranquilo. Pode passar. Agora, a punção por agulha fina. Também é um procedimento ambulatorial, tem uma simples realização, baixo custo, né? Isso também é muito importante para que outras pessoas também possam ter acesso a esse tipo de método, né? Utilizar a abordagem da palpáveis como nas lesões não palpáveis, daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho o que é cada uma delas, né? E os cistos podem ser abordados com esse método da punção por agulha fina. Pode passar, Paulo, por favor. E a última, mas não importante, né, é a biópsia percutânea a vácuo, que ela é um sistema de aspiração a vácuo, junto com o sistema de corte, né? Então, ela tem várias vantagens, que no caso você consegue um maior número de fragmentos,
maior consistência, um melhor desempenho das microcalcificações e só vai inserir a agulha uma vez, mas porém esse procedimento ele é muito mais caro do que os outros que a gente viu. Então, por isso, né, o acesso a ele é um pouquinho menor. Pode passar. Então, qual é que deve ser a conduta do profissional quando ele está no serviço e um paciente chega, né? Além de avaliar, a gente já falou, né? Sinais, sintomas, vai avaliar se tem necessário, se é necessário referenciar, vai avaliar também os exames de imagem dessa paciente, né? E aí você vai saber para onde orientar, se vai ver de referência, se ela continua só fazendo acompanhamento no posto, ela vai para uma atenção terciária, secundária, né? Tudo isso aí a gente vai avaliar depois. E também fazer a avaliação de lesões palpáveis e não palpáveis, que é muito importante. Pode passar. O que é uma lesão não palpável, né? As lesões palpáveis, desculpa, gente. As lesões palpáveis são aquelas que a gente realmente consegue palpar, que é justamente mais plausível. Então, você consegue até identificar de forma mais tranquila, com exames simples de serem feitos, assim, né? Então, mulheres com menos de 35 anos, elas são indicadas fazer ultrassonografia, que é um método de escolha melhor, né? É mais acessível. E a partir dos 35 anos, que ela faça a mamografia, mas ela também pode ser complementada por uma ultrassonografia, tá? Pode passar, por favor. Agora, vai de lesões não palpáveis, são mais profundas, você realmente não consegue uma avaliação apenas com um procedimento mais, né? Aí você de notar, eu já tinha comentado. E é a partir dessas categorias dessa tabela para avaliar o tipo de lesão não palpável dessa mulher e qual é a conduta que deve ser feita, tá? Pode pôr. Então, as lesões 1 e 2, a gente vai voltar a estar na tabela, acompanhamento de rotina, certo? Se dá o resultado 3, aí vai ter acompanhamento por 3 anos, com repetição desse exame a cada 6 meses e vai ser anualmente nos 2 anos seguintes, tá? Quando já tá 4 e 5, você vê progressivo, né? Já vai progressiva, como se realmente ela já fosse precisando de uma assistência maior. Ela já vai para uma referência secundária para fazer essa avaliação desse exame histopatológico, tá? E o método que vai ser usado é o PAG. Tá? Pode passar. Se ela tem uma categoria 0, você vai repetir os exames, tá? Para não ter nenhum tipo de dúvida, para você ter essa reclassificação da lesão, né? E também a deliberação da conduta que vai ser feita. E se ela já tiver alcançado uma categoria 6, é porque realmente ela já está doente, ela precisa receber uma atenção especializada. Então, ela vai para a unidade terciária para fazer o tratamento. Pode passar, Paulo. Agora é a Paloma de novo, gente. Oi, gente. Voltei. Peraí, meu gato tá chorando. Só um momento, eu vou só tirar ele aqui de dentro do quarto. Foi mal, gente. Não, é o bebê, mas é meu gato. No caso, o bebê é meu gato. Vamos lá. Tá terminando já. Pronto, o tratamento, né? Como a gente sabe, todo tratamento deve ser individualizado e levar em consideração os diferentes fatores, como as características biológicas, a extensão da doença e as condições do paciente. Condições de vida, condições de sociais, se tem rede de apoio, até onde ela quer ir com aquele tratamento, o que ela quer fazer, o que ela não quer, sabendo dos riscos e benefícios. E quando a gente fala de câncer de mama, é muito importante a gente se atentar a isso,
porque é uma coisa que mexe muito também com a autoestima da mulher. Tirar uma mama ou tirar das duas mamas ou fazer uma cirurgia que vai deixar uma cicatriz grande, ou fazer quimioterapia ou qualquer outro tratamento que vai mudar assim, sua aparência física, a gente sabe que mexe muito. Então, é muito importante ser muito humano, ser muito empático, ser muito sensível nesse momento do tratamento, certo? E aí, existem 2 tipos de tratamento: tratamento local e tratamento sistêmico. No tratamento local é a cirurgia e a radioterapia. No sistêmico, quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica. Eu não vou me aprofundar, falando nos tipos de cirurgia, os tipos de radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, porque, enfim, são muitas coisas e eu acho que não cabe muito para uma capacitação que a gente vai dar, assim, para uma extensão, sabe? Eu acho que não cabe aqui, mas a gente vai falar de modo geral. E aí é aquela coisa que a gente já disse várias vezes: quanto antes o câncer for detectado, maiores serão as chances de sucesso no tratamento. E aqui o tratamento dependendo do estadiamento do câncer, né? O câncer no estádio 1 e 2, normalmente são feitas cirurgias conservadoras, com a retirada apenas do tumor, já que o tumor é menor e não pegou tanta parte assim da mama. Ou uma mastectomia com reconstrução. Também pode ser feita a quimioterapia, né, neoadjuvante, que é aquela quimioterapia que é feita para diminuir o tumor, e aí, antes de fazer a cirurgia, né, diminui o tumor para o tamanho da cirurgia ser menor e, né, ficar melhor visualmente, para não ter tantos problemas assim para essa mulher, para essa pessoa. E aí tem o estágio 3, que já se inicia com a quimioterapia para diminuição do tumor, porque tem uma parte maior da mama que está sendo lesada, né, por esse tumor. E aí se inicia com a quimioterapia para diminuir o tumor, depois pode passar para a cirurgia ou a radioterapia, que é localizada, né? E aí no estágio 4 é quando se utiliza normalmente o tratamento sistêmico. Já é um estágio que já está mais avançado, a mama está mais comprometida e pode ter metástase para outras partes do corpo. Então é muito importante que nesse estágio seja feito o estadiamento, para que seja feito o tratamento correto e mais adequado e o que aquela pessoa quer, até onde ela acha que vai, até onde ela acha que aguenta, e o melhor prognóstico possível, né? E, como eu disse, eu não ia me aprofundar, né, porque são muitas coisas no tratamento. E aqui são nossas referências, né? E muito obrigada pela atenção e eu espero que dê tudo certo na capacitação, na extensão de vocês. E é isso. Maravilhoso, viu, meninas? Muito obrigada. Foi ótimo, os slides estavam bem feitos. Até o gatinho se emocionou. Foi um momento de muita emoção.